Olá, está no ar MP Cidadão. E nós estamos de cara nova, estreando nosso novo cenário nessa temporada de 2019. E nesse primeiro programa do ano, você vai conferir uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, que nos recebeu em seu gabinete na sede do MPRJ e vai ver também como foi a cerimônia de posse dele. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E veja agora como foi a posse do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, que contou com a presença do governador Wilson Witzel. Acompanhem. O Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, disse que é preciso garantir a transparência financeira em todas as instituições públicas no estado do Rio de Janeiro. Para ele, o principal meio para se atingir este objetivo é o uso da tecnologia da informação. As estruturas públicas têm que se abrir mais, têm que ser mais transparentes, mais íntegras, mais abertas à sociedade. Então a ideia é poder chegar a uma escola e identificar quem é o diretor, verba aportada, os alunos, chegar em cada hospital, saber quantos leitos hospitalares tem, os diretores, verba aportada, e nós, através do projeto Ministério Público em Mapas, criamos uma fábrica de aplicativos. A declaração foi dada logo após a cerimônia de posse de Eduardo Gussen no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no centro do Rio de Janeiro. Procuradores, promotores de justiça, demais autoridades e convidados acompanharam a cerimônia. Gussen foi reeleito para o segundo mandato consecutivo nas eleições realizadas em dezembro de 2018. Ele obteve mais de 93% dos votos válidos. Como houve consenso entre promotores e procuradores, não foi apresentada uma lista tríplice de postulantes ao cargo. Como parte da solenidade, a leitura do compromisso do procurador. Prometo ainda defender a intangibilidade dos direitos indisponíveis e impostergáveis da sociedade, promovendo e fiscalizando a obediência à Constituição e a exata aplicação das leis, consciente de que estes são os deveres inerentes ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. O governador Wilson Witzel compareceu à posse e concordou com a necessidade de transparência pública apontada por Eduardo Gussen. Eu peço licença para dizer ao nosso Procurador-Geral de Justiça, no jargão jurídico, acompanho o relator em tópico. O Procurador-Geral de Justiça reafirmou a necessidade de combater o crime organizado em diversas frentes. Entre as prioridades, o combate à atuação das milícias, ao tráfico de drogas e à corrupção nos órgãos públicos estaduais e nos municípios fluminenses. A omissão estatal propicia um poder paralelo e anárquico que leva a uma situação de desmandos e desgovernos. É o que ocorre hoje em dia com as milícias. Com a conivência e a leniência de autoridades públicas, essas organizações paramilitares se apropriaram do Rio de Janeiro. E agora vamos ver o que foi notícia no Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Roda VT. Olá, José Fernandes. Aí vão alguns dos destaques do portal do Ministério Público do Rio. O Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, recebeu a visita do presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, Ertulei Laureano Matos. Ertulei é procurador de justiça e membro do Ministério Público há 40 anos.
As inovações no uso da tecnologia da informação, já adotadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, despertam o interesse de ministérios públicos de outros estados. Os procuradores-gerais de Justiça de Mato Grosso e do Maranhão, Mauro Curvo e Luiz Gonzaga Coelho, vieram à sede do MPRJ para conhecer a ferramenta digital MPRJ+, que faz cruzamento de dados para apontar deficiências nas administrações públicas. E ainda falando em meios digitais, a tecnologia implantada pelo Ministério Público do Rio também despertou muito interesse do Conselho Regional de Medicina do Estado, o CREMERGE. Foi para conhecer essa tecnologia que o presidente do CREMERGE, Silvio Provenzano, e sua equipe vieram à sede do MPRJ. A ferramenta digital que mais despertou o interesse dos médicos foi a plataforma MP em Mapas, que reúne os principais dados dos sistemas de saúde e de educação dos municípios fluminenses. Estes foram alguns dos destaques do portal do Ministério Público do Rio de Janeiro. Para mais notícias, acesse o portal www.mprj.mp.br. Até mais, José Fernandes. O programa está muito interessante, mas nós vamos ter que fazer o intervalo e você não saia daí que a gente volta já já. Ele foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça em candidatura única com mais de 93% dos votos válidos. Seu gabinete está sempre aberto para membros e servidores. Desde os primeiros dias de seu mandato, sua gestão administrativa foi pautada por critérios de economicidade, desburocratização e abertura de dados. Princípios como transparência, integridade, resolutividade, renovação e tecnologia, integração e eficiência foram os pilares desses últimos 2 anos de gestão. Eu estou falando do Dr. Eduardo Gussen, Procurador-Geral de Justiça, que nos recebe aqui no seu gabinete para a entrevista aqui do nosso MP Cidadão, no nosso primeiro programa da nossa série de 2019. Dr. Gussen, na sua primeira gestão, o senhor estabeleceu uma política de dados abertos. O que isso significa? Olá, José Fernandes. É uma grande satisfação estar novamente no MP Cidadão. A política de dados abertos é uma política que foi implementada em 2009 pelo presidente Barack Obama nos Estados Unidos, em 2011 ampliada para o mundo. O Brasil foi um dos primeiros signatários, um dos 8 primeiros signatários dessa convenção, e ela contempla transparência, integridade, participação cidadã, tecnologias e inovações. Esses 4 pilares estão muito ligados, atrelados à missão constitucional do Ministério Público. E isso dá uma possibilidade também que possamos estar mais próximos da população, mais próximos do cidadão. Durante anos, a nossa atuação teve muito foco em processo, uma atuação muito reativa, muito repressiva. E nós precisávamos mudar esse conceito, mudar essa postura. E hoje em dia nós procuramos ter uma atuação mais resolutiva, uma atuação mais dinâmica e temos foco agora, então, em resultado e entregas para a sociedade. Dr. Gussen, inclusive a sua gestão tem investido cada vez mais em tecnologia, inclusive com certificação. Nós estamos falando aí da ISO 9001. O que isso significa? É um dos conceitos da transparência e integridade contemplados pela política de governos abertos. Isso significa que todos os processos que tramitam pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro poderão ser acompanhados por qualquer pessoa, por qualquer cidadão. É óbvio que, quanto ao mérito, os que são sigilosos terão esse sigilo preservado, mas o fluxo deles poderá ser acompanhado e analisado a celeridade com que os trabalhos estão se desenvolvendo. Dr. Gussen, essas ferramentas que nós estamos falando aqui, elas são basicamente utilizadas no setor privado.
Elas têm se aplicado também no setor público? Como é que elas têm se desenvolvido nesse setor? Eu diria até mais, elas são fundamentais. É muito importante que o setor público se repense. Ele tem que se reinventar a cada momento, porque senão nós ficamos fazendo mais do mesmo e não damos as soluções que a sociedade tanto precisa. Aqui no Ministério Público mesmo, nós temos adotado práticas da iniciativa privada com muita constância. Por exemplo, agora nós instituímos a política de home office para os servidores. Instituímos também, por resolução, uma norma de assédio moral. São questões que só contribuem para valorizar ainda mais o nosso quadro de servidores, tão importante para o desenvolvimento da instituição. Dr. Gussen, o programa está muito interessante, a gente vai ter que fazer agora um pequeno intervalo e você não sai daí porque a gente volta em 1 minuto. Até já! E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje entrevistando o doutor Eduardo Gussen, Procurador-Geral de Justiça. Doutor Eduardo Gussen, no bloco anterior, o senhor estava falando das grandes inovações tecnológicas, as ferramentas que estão sendo trazidas por MP do Rio de Janeiro para aumentar a eficiência, né? Como é que isso se reflete na prática do cotidiano do promotor de justiça que está lá na ponta do órgão de atuação? Como é que isso reflete na gestão pública e nas políticas públicas de uma maneira geral? Vai contribuir toda essa inovação, toda essa tecnologia, Zé Fernandes, ela contribuirá para que a gente passe a ter um promotor de justiça gestor de políticas públicas. Um promotor de justiça que tem uma visão ampla, sistêmica, holística de todos os ambientes que estão sob seu controle. Então, com a plataforma Ministério Público em Mapas, o promotor de justiça, o cidadão, vai poder enxergar aquela cidade de uma forma plena. Então, ele vê a cidade, ele vê o bairro, ele vê o quarteirão. E nós criamos uma pequena fábrica de aplicativos para que possamos acompanhar cada equipamento público existente nessas localidades. Então, ele vai poder acompanhar a escola do filho, avaliar o diretor, ver a verba aportada, quantas carteiras tem, a evasão escolar, acompanhar os hospitais, os leitos hospitalares, os médicos disponíveis. Isso tudo já está disponível ao cidadão na plataforma MP em Mapas, que está no nosso site. Doutor Gussen, eu quero mudar agora um pouco de assunto, porque a sociedade espera do Ministério Público atuações muito importantes de uma maneira geral. No discurso de posse do senhor, o senhor reafirmou o propósito de enfrentar o crime organizado e as milícias. Qual o entendimento que o senhor tem dessa questão? Isso é uma questão muito importante e muito séria hoje em dia no Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro. Nós temos hoje total consciência de que a corrupção se apropriou de todas as estruturas do nosso Estado. E, nesse sentido, o Ministério Público tem atuado com muita intensidade. E para dar maior dinamismo, maior celeridade na atuação, na condução desses processos, nós instituímos grupos. Temos o Grupo de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, criamos também o GAOCRIM, que é o grupo vinculado à atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, voltado para as autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Então, com isso, nós começamos a dar maior celeridade nessas investigações. Recentemente, tivemos muitos êxitos, a prisão do prefeito de Niterói, do prefeito e de parlamentares de Petrópolis, Teresópolis, Japeri, inúmeras outras operações e, óbvio, que a sociedade espera muito do Ministério Público e nós estamos nos equipando, dando condições estruturais para que possamos dar uma resposta mais ágil e mais rápida.
Doutor Gussen, o Rio de Janeiro está numa situação muito complicada, né? Temos crises aí em vários segmentos, né? Crise fiscal, crise econômica, crise política, questão da violência. Que perspectivas o senhor acha que nós temos daqui para frente? Zé Fernandes, eu acho que a perspectiva é sempre de integração. Todas as estruturas que atuam em prol do Estado devem caminhar juntas. Não há um espaço hoje em dia para salvadores da pátria, para protagonistas individuais. Então, a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, é muito grande. A própria Alerj, o próprio governo do Estado do Rio de Janeiro, enfim, eu acho que essa integração, esse trabalho conjunto, com maior transparência, com maior integridade, são fundamentais para que se estabeleça no Rio de Janeiro uma filosofia nova de gestão pública. Doutor Gussen, ainda como desdobramento dessa sua filosofia, né, de transformar o Ministério Público numa instituição mais equipada, mais tecnológica, né, se abriu no MP em Mapas a possibilidade da participação do cidadão também. O cidadão ele passa a ser um sujeito ativo na resolução desses problemas ou ainda isso é uma tarefa principal do Estado? Não. É fundamental que o cidadão participe diretamente, que o cidadão possa avaliar e entender a destinação que os seus impostos está tendo. E a plataforma Ministério Público em Mapas, ela colabora muito para isso. Além desse aspecto, é uma plataforma de compartilhamento de dados, ou seja, o Ministério Público do Rio de Janeiro trabalha, minera esses dados e entrega de forma estruturada para todo cidadão, para toda a sociedade. Doutor Gussen, através dessas ferramentas, o cidadão ele pode se transformar num sujeito mais ativo, né? Possibilitando que o Ministério Público possa orientar melhor as suas ações. Sem dúvida alguma. E a boa notícia, José Fernandes, é que em reuniões recentes com o atual governador Wilson Witzel e toda a sua equipe, eles têm demonstrado muito empenho em lançar mão dessa plataforma para que o Estado também possa alimentá-la e fazer dela a grande plataforma do Estado do Rio de Janeiro. Então, nessa linha, nesse conceito moderno de gestão pública, eu tenho certeza que o Estado do Rio de Janeiro vai se desenvolver muito. Doutor Gussen, o MP em Mapas ele tem sido uma grande ferramenta, né, que tem possibilitado a integração com vários órgãos também, né? Ela pode funcionar como uma ferramenta também de solução de problemas? Sem dúvida. Nós lançamos mão hoje em dia de ferramentas tecnológicas muito importantes. O MP em Mapas, ele está estruturado tecnologicamente a partir de um sistema de Big Data que o Ministério Público do Rio de Janeiro aderiu a uma licitação do Ministério Público Federal. Hoje, nós somos o único Ministério Público Estadual que rodamos na mesma plataforma de Big Data que o Ministério Público Federal. Paralelamente, nós estamos instalando em cada órgão de execução uma inteligência artificial, ou seja, uma leitura, um diagnóstico permanente do que acontece em cada promotoria de justiça, em cada procuradoria de justiça. É muito importante que as estruturas do Estado, as estruturas públicas se enxerguem. Nós nunca tivemos essa preocupação. Eu não posso ir ao supermercado se eu não sei quanto eu tenho na minha conta. Eu não consigo me avaliar se eu não consigo me medir. E a partir daí nós teremos total condições de começar a entender a eficiência do serviço que nós entregamos para a sociedade. Fora isso, nós contratamos a PUC, porque nós temos hoje em dia um volume muito grande de dados, nós recebemos muitos dados, então era preciso
estruturar esses dados, minerar esses dados de uma forma mais ágil. E a PUC, na área de informática, está fazendo esse trabalho para nós. Então, doutor Gussen, a gente pode dizer que Ministério Público e tecnologia estão altamente integrados. A tecnologia, Ministério Público, a serviço da sociedade. Doutor Gussen, nós estamos falando aqui dessas ferramentas tecnológicas, né? Mas eu queria voltar aqui a um aspecto mais humano, né? mais pessoal. Os profissionais que atuam nessa área dentro do Ministério Público, eles já incorporaram essas ferramentas? Eles conseguiram captar bem essa filosofia? Sem dúvida alguma. Tanto os profissionais que atuam na atividade fim do Ministério Público, membros, promotores de justiça, procuradores de justiça, como os nossos servidores que atuam na atividade meio, assim como os profissionais que atuam no projeto Ministério Público em Mapas. Esse projeto é composto por geógrafos, por estatísticos, por desenvolvedores da área de TI. Temos também 3 laboratórios, um laboratório orçamentário e de políticas públicas, um laboratório legislativo e outro laboratório jurídico. E isso vai dando uma amplitude muito grande para que todo cidadão entenda o que acontece na sua cidade, no seu bairro, na localidade em que vive. Doutor Gussen, o cidadão ele pode contar com o MP sempre? Sem dúvida alguma. Inclusive, José Fernandes, eu acho que o MP Cidadão, que é um canal tão importante de transparência, de integração, deveria começar a entrevistar outros procuradores gerais de justiça. Nós temos o Conselho Nacional de Procuradores Gerais e ali nós trocamos muitas experiências. E acho que o MP Cidadão, como esse canal que tem um espectro no Brasil inteiro, pode colher experiências, colher iniciativas desses procuradores gerais que tanto lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. E com essa fala do Dr. Eduardo Gussen, nós terminamos nosso MP Cidadão de hoje, agradecendo sua audiência. Se você quiser mandar suas críticas e sugestões, o nosso endereço é esse que está aparecendo na base do seu monitor. A gente agradece mais uma vez o Dr. Eduardo Gussen por nos receber aqui no seu gabinete e você fique com a gente no nosso MP Cidadão. Até semana que vem. Tchau!